Scarface é um dos épicos de gangster mais citados do cinema. Um filme cujo poder bruto e excesso influenciaram gerações de cineastas, músicos e público. Mas e se o que você sempre acreditou sobre o filme, sua gênese criativa, atuações, até mesmo suas cenas mais icônicas não for a história completa? E se o filme que você conhece esconde camadas de sentido e batalhas nos bastidores que mudam nossa visão da lendária atuação de Al Pacino? Vamos levantar o véu sobre o filme que quase não foi feito, as escolhas de atuação escondidas à vista e a declaração cultural que se mostrou muito mais profética do que se imaginava em 1983. O elenco e a equipe de Scarface criaram algo mais complexo do que a maioria dos fãs percebeu. Um comentário codificado sobre o excesso americano que continua a revelar novas dimensões 40 anos após sua controversa estreia. No fundo, Scarface não é só um filme de gangster. É uma meditação sombria sobre a experiência imigrante na América, a natureza corrosiva do capitalismo desenfreado e o vazio do sucesso material. O que o público raramente compreendeu é quão deliberadamente o diretor Brian De Palma, o roteirista Oliver Stone e o ator Al Pacino criaram o filme como uma crítica aos excessos da era Reagan, disfarçando-o de um thriller policial sangrento. O remake de 1983 do clássico de 1932 de Howard Hawks transportou a história da Chicago da Lei Seca para a Miami dos anos 80, movida à cocaína. Mas não foi apenas uma atualização de cenário. Segundo Pacino e Stone, eles viam em Tony Montana um reflexo distorcido da própria América, faminta, ambiciosa e moralmente comprometida, mas estranhamente com princípios à sua maneira corrompida. Estávamos fazendo um filme sobre o lado sombrio do sonho americano, revelou Pacino anos depois. Tony Montana não era apenas um gangster, ele era o id da América encarnado. O apetite desenfreado, a recusa em aceitar limites, a crença de que o suficiente nunca é o bastante. O que é notável é como a equipe criativa do filme conseguiu embutir essa crítica dentro de um filme que, à primeira vista, parece deleitar-se no próprio excesso que condena. Essa tensão entre glorificação e condenação é precisamente o que a maioria dos espectadores perde. O filme chegou em um momento cultural crucial. A América estava abraçando o capitalismo desenfreado e o sucesso material, enquanto a cocaína inundava o país. Scarface não estava apenas refletindo essa realidade, estava profetizando aonde poderia levar. Al Pacino, recém-saído do sucesso dos filmes do Poderoso Chefão, assumiu um risco na carreira com Tony Montana que poucos realmente apreciam. O ator de fala mansa e metódico desapareceu completamente no gangster cubano, barulhento e insolente. Uma transformação tão completa que confundiu e alarmou os executivos do estúdio durante as exibições iniciais. O que a maioria dos fãs nunca percebeu é que Pacino não interpretava Tony Montana como um vilão ou herói direto. Segundo o próprio ator, ele abordou o personagem como um romântico quebrado, um homem cujos sonhos foram corrompidos, mas que ainda operava por um código de honra distorcido. Tony não é apenas um criminoso, explicou Pacino. Ele é uma figura trágica que acredita em algo maior que ele mesmo que esse algo seja profundamente falho. A transformação física foi igualmente extrema. Pacino treinou intensivamente para construir massa muscular, estudou os maneirismos e padrões de fala de imigrantes cubanos e criou um padrão vocal distinto para Montana que se tornaria uma das atuações mais imitadas do cinema. O que os espectadores raramente percebem é a modulação de Pacino nesta performance. A voz fica mais americana e menos cubana conforme Tony acumula riqueza e poder, um sutil comentário sobre assimilação e corrupção. Michelle Pfeiffer, em apenas seu quinto papel no cinema, trouxe complexidade ao que poderia ter sido uma personagem de esposa troféu unidimensional. O que ela revelou mais tarde é que interpretou Elvira Hancock de forma deliberada, como morta emocionalmente, uma mulher que sacrificou a alma pelo luxo muito antes de conhecer Tony. A cocaína não a estava matando, explicou Pfeiffer. Ela já estava vazia por dentro. As drogas estavam apenas preenchendo o vazio. Por trás do carisma e das falas memoráveis, ambos os atores retratavam o terrível preço do sonho americano, almas esvaziadas pela busca de riqueza e poder que, no fim, não significava nada. Em dezembro de 1982, com o filme já 25 milhões de dólares acima do previsto, executivos da Universal assistiram a um corte inicial de Scarface e ficaram horrorizados com sua violência e a atuação de Pacino. Eles consideraram seriamente demitir De Palma e reeditar o filme inteiro. A batalha mais importante em Scarface não foi capturada em filme. Foi a guerra entre o cineasta Brian De Palma e
e executivos da Universal Pictures, horrorizados com o que haviam financiado. Quando os chefes do estúdio viram as primeiras cenas, consideraram o filme impossível de lançar devido à violência extrema, profanidade e à performance operática de Pacino. Agora, é aqui que a coisa complica. De Palma, em vez de recuar, redobrou a aposta. Ele montou um corte bruto e convidou um grupo seleto de influenciadores e figuras da indústria para uma exibição privada. Entre eles estavam os diretores Martin Scorsese e Steven Spielberg, que defenderam com vigor os méritos artísticos do filme. O que a maioria dos fãs nunca soube é que a icônica cena da motosserra foi suavizada da visão original de De Palma. O que vocês veem no filme final é a versão comprometida, confirmou mais tarde o editor David Ray. O primeiro corte de Brian foi tão gráfico que vários diretores saíram da sessão. A MPAA inicialmente deu ao filme uma classificação X, o que devastaria suas perspectivas comerciais. De Palma submeteu o filme à reclassificação 3 vezes, até conseguir uma classificação R sem cortes reais. A estratégia dele? Ele simplesmente desgastou a comissão, forçando-os a assistir ao mesmo conteúdo violento repetidamente até que se dessensibilizassem. Esta batalha sobre o conteúdo do filme finalmente preservou o que torna Scarface tão distinto, sua visão intransigente. Se a Universal tivesse prevalecido, a versão suavizada poderia ter desaparecido na história do cinema em vez de defini-la. A produção de Scarface enfrentou obstáculos além da interferência do estúdio. Originalmente planejada para filmar principalmente em Miami, a produção foi expulsa da cidade quando a comunidade cubano-americana local protestou contra o retrato do filme de imigrantes cubanos como criminosos. O que poucos espectadores percebem é que essa realocação forçada para Los Angeles, na maior parte das filmagens, realmente moldou o estilo visual distinto do filme. Tivemos que recriar Miami e Los Angeles, revelou a diretora de arte Patricia von Brandenstein. Isso nos deu a liberdade de criar uma visão elevada, quase operática de Miami, que refletia a percepção distorcida de Tony, não a realidade documental. A violência do filme era igualmente estilizada. De Palma, influenciado por Hitchcock e pelo cinema de arte europeu, abordou as cenas sangrentas do filme como balé, não como violência realista. A infame cena da motosserra, o tiroteio no Babylon Club e o final na mansão foram todos coreografados com uma teatralidade proposital que transforma a brutalidade em poesia visual, uma escolha que a maioria dos espectadores perde ao cobrir os olhos. O desgaste físico dos atores foi considerável. Pacino sofreu uma lesão na mão na sequência final do tiroteio, o que paralisou a produção por semanas. Mais importante, ele admitiu ter sido emocionalmente consumido pelo personagem. Eu levava Tony para casa comigo todas as noites, ele confessou. Não era saudável. Esse tipo de raiva e apetite começa a te consumir por dentro. A locação mais icônica do filme, a mansão chamativa de Tony com sua escadaria de mármore preto e branco, externalizava perfeitamente a psicologia do personagem. Nós projetamos aquela casa como uma prisão, explicou von Brandenstein. Toda aquela opulência e Tony está preso nela com sua paranoia e suas drogas. As enormes janelas para o oceano representam o mundo que ele vê, mas ao qual nunca pertencerá de verdade. Essa codificação visual permeia o filme, criando uma linguagem que narra uma história paralela ao diálogo sobre aprisionamento pelos próprios desejos. Reveja Scarface com novos olhos e descobrirá inúmeras escolhas de atuação e detalhes visuais que alteram sua visão do filme. Estes são os elementos que a maioria dos fãs ignora. Tony Montana nunca se assimila totalmente à cultura americana, e Pacino incorpora isso em escolhas sutis de atuação. Observem como Tony come. Ele se curva protetoramente sobre a comida, um hábito da pobreza e prisão que mantém mesmo nos melhores restaurantes. Esse detalhe, confirmado por Pacino, foi inspirado em sua pesquisa sobre as marcas psicológicas deixadas pela privação. A paleta de cores do filme evolui precisamente em sincronia com a corrupção moral de Tony. O diretor de fotografia John A. Alonso aumenta gradualmente a saturação dos vermelhos ao longo do filme, enquanto os azuis, proeminentes nas cenas de Miami, desaparecem lentamente. No ato final do filme, Tony existe num mundo de vermelhos de sangue, brancos de cocaína e escuridão moral. A cena mais reveladora é o que acontece na infame sequência Diga Olá ao Meu Amiguinho. Os espectadores focam na violência bombástica, mas perdem o detalhe crucial. Tony só encontra coragem para enfrentar os assassinos depois de enterrar o rosto numa montanha de cocaína. Seu último ato não é heróico, é uma ilusão de invencibilidade por drogas. A câmera mostra sua perspectiva distorcida e pupilas dilatadas.
dilatando antes de pegar sua arma. Queríamos que aquela sequência final fosse tanto uma alucinação de drogas quanto um tiroteio, explicou De Palma anos depois. Tony não morre em glória. Ele morre num torpor farmacêutico que, por acaso, inclui balas. Talvez o mais esquecido seja o uso sofisticado de espelhos no filme. Tony é mostrado refletido em espelhos mais de 20 vezes ao longo do filme, com essas reflexões aumentando à medida que sua identidade se fragmenta. Na cena final, antes de cair em sua piscina ornamental, ele vê múltiplas reflexões de si mesmo. Uma metáfora visual para sua psique estilhaçada que poucos espectadores registram conscientemente. Essas escolhas artísticas deliberadas elevam Scarface de um mero filme de gangster a um complexo estudo visual de corrupção, imigração e identidade que continua a revelar novas dimensões a cada exibição. Após seu lançamento em dezembro de 1983, Scarface acendeu uma tempestade cultural que poucos filmes igualaram antes ou depois. A crítica foi esmagadoramente hostil, com críticos influentes como Vincent Canby, do The New York Times, descartando-o como uma série de cenas isoladas sem impacto cumulativo. O filme obteve apenas 65% entre os críticos em sites agregadores, uma resposta morna que não compreendeu o que o filme realmente tentava. Scarface estreou em 9 de dezembro de 1983 e, apesar da controvérsia, ou talvez por causa dela, arrecadou 4,5 milhões de dólares em seu fim de semana de estreia, uma soma impressionante para um filme para maiores naquela época, mas longe de ser um sucesso de bilheteria. A comunidade cubano-americana em Miami permaneceu indignada com o que percebiam como um retrato difamatório de sua comunidade. Eles não entenderam que não estávamos tentando retratar todos os imigrantes cubanos, argumentou Oliver Stone. Estávamos usando este personagem específico para contar uma história americana maior. O que poucos reconhecem é como o filme se tornou um campo de batalha para tensões culturais maiores sobre a América de Reagan. Críticos liberais viram celebração nihilista da violência, enquanto conservadores condenaram sua falência moral. Ambos não perceberam que Scarface era, na verdade, uma crítica ao ethos capitalista desenfreado da época, vestido com as roupas sangrentas de um filme de gangster. O estúdio queria se distanciar do filme após a reação inicial, revelou o produtor Martin Bregman, mas sabíamos que tínhamos feito algo que superaria a reação inicial. Filmes que desafiam seu tempo geralmente o fazem. A batalha das classificações da MPAA foi outra frente nesta guerra cultural. A violência do filme não era gratuita. Era essencial à sua tese sobre a brutalidade do capitalismo americano, mas a comissão de censura inicialmente não conseguia ver além do jorro de sangue. A estratégia de De Palma de os desgastar, em vez de cortar o filme, preservou a sua integridade, mas à custa da sua recessão inicial. O que é notável em Scarface é como a opinião pública acabaria por se inverter completamente, transformando um dos filmes mais odiados de 1983 numa das epopeias criminais mais referenciadas e respeitadas do cinema. Eis a ironia que ninguém previu. Um filme rejeitado pela crítica e com bilheteria mista se tornaria um dos mais influentes e bem-sucedidos da Universal. No fim dos anos 90, Scarface evoluiu de fracasso controverso a marco cultural. O filme achou seu público em vídeo e TV a cabo, onde a repetição permitiu superar o choque da violência e apreciar seus temas profundos. Executivos da Universal, que cogitaram demitir De Palma, se espantaram ao ver Scarface se tornar um dos títulos mais lucrativos do catálogo, vendendo milhões de cópias em VHS e depois em DVD. Mais inesperada ainda foi a adoção do filme pela cultura hip-hop. Rappers de Nas a Jay-Z e Notorious B.I.G. abraçaram Tony Montana como um anti-herói cuja ascensão do nada falava às experiências urbanas americanas. A comunidade hip-hop entendeu o que muitos críticos perderam, observou Patino. Eles viam Tony como alguém que não se adaptava, que exigia respeito à sua maneira e nunca se desculpava pela ambição. O notável é como o diálogo do filme penetrou a cultura popular. Frases como, diga olá para o meu amiguinho, o mundo é seu, e tudo o que tenho neste mundo são minhas bolas e minha palavra, ficaram tão famosas que pessoas que nunca tinham visto o filme as citavam. O videogame de 2003, Scarface, The World Is Yours, vendeu milhões de cópias apresentando o personagem a mais uma geração. Talvez o mais irônico de tudo, um filme que pretendia ser uma crítica ao materialismo e ao excesso, tornou-se uma celebração dessas mesmas qualidades para muitos espectadores.
A mansão, as roupas, os carros e o poder tornaram-se aspiracionais. Mais inspirador que cautelar para parte do público que abraça o estilo, mas perde a essência da mensagem do filme. Até 2023, o filme que a Universal um dia considerou inlançável havia gerado centenas de milhões em receita através de bilheteria, vídeo doméstico, merchandising e acordos de licenciamento, tornando-o um dos filmes para maiores de idade mais lucrativos da história, apesar de seu início conturbado. A interpretação de Al Pacino como Tony Montana foi tão imitada, parodiada e referenciada que é fácil ignorar a arte extraordinária por trás da atuação. O que a maioria dos espectadores não consegue reconhecer é a pesquisa meticulosa e a precisão técnica que foram empregadas na criação deste personagem maior que a vida. Pacino passou meses desenvolvendo Tony Montana do zero. Ele viajou para Miami e passou um tempo em Little Havana, observando maneirismos, padrões de fala e detalhes culturais. Ele estudou as experiências de imigrantes cubanos que chegaram durante o êxodo de Mariel. De forma mais crucial, ele trabalhou com especialistas para desenvolver o sotaque distinto de Tony, que evolui deliberadamente ao longo do filme, tornando-se mais americanizado à medida que Tony ganha poder, mas voltando a inflexões cubanas mais fortes em momentos de estresse ou raiva. O sotaque era um mapa da jornada de Tony, explicou Pacino. Quando ele tenta se encaixar ou intimidar americanos, ele se modera. Quando está emocionado ou entre outros cubanos, sua verdadeira identidade linguística emerge. A transformação física foi igualmente exigente. Pacino adotou uma postura específica, com o queixo para a frente, os ombros curvados, que comunicava agressão e insegurança. Ele desenvolveu um andar distinto, que sugeria um homem sempre pronto para o confronto. De forma mais sutil, ele criou uma série de pequenos tiques e gestos que sugeriam o vício crescente de Tony em cocaína, com esses movimentos se tornando mais pronunciados à medida que o filme avança. Steven Bauer, que interpretou Manny Ribera, ofereceu uma autêntica perspectiva cubana que moldou ambas as atuações. Steven me dizia quando algo não parecia certo, Pacino revelou. Essa autenticidade cultural foi crucial para Tony não ser uma caricatura. O notável na atuação é como Pacino equilibra as contradições do personagem. Tony é carismático e repulsivo, engraçado e aterrorizante, patético e poderoso. Poucos atores teriam lidado com essas contradições sem o personagem cair em inconsistência, mas o compromisso de Pacino com a lógica interna de Tony cria um ser humano complexo e coerente sob as frases de efeito. Por isso, a atuação perdura, enquanto inúmeras imitações sumiram. Abaixo da superfície citável, há um ser humano completo, com desejos compreensíveis e falhas fatais. Scarface alterou fundamentalmente o cenário cinematográfico de formas que continuam a reverberar hoje. Sua influência vai muito além dos filmes de gangsters, transformando a forma como Hollywood aborda narrativas de imigrantes, anti-heróis e a narrativa visual. O filme reinventou o gênero policial ao fundir sensibilidades do cinema de arte europeu com convenções do gênero americano. O estilo visual operático de De Palma, com suas telas divididas, longos planos sequência e violência balética, criou um modelo que diretores como Quentin Tarantino, os irmãos Coen e Nicholas Winding Refn usariam nas décadas seguintes. Para Pacino, o filme significou tanto um risco quanto uma reinvenção. Depois de Scarface, não podia mais fazer só personagens introspectivos, ele admitiu. Tony Montana mudou radicalmente a forma como o público e os diretores me enxergavam. Embora a atuação não lhe tenha valido uma indicação ao Oscar, ela ampliou seu repertório e assegurou sua relevância cultural para as novas gerações. A influência do filme na cultura hip-hop não pode ser exagerada. Além das inúmeras referências líricas, Scarface ajudou a moldar a estética visual de videoclipes, capas de álbuns e personas de artistas ao longo dos anos 1990 e 2000. A imagem da ascensão de Tony, os ternos, a mansão, o estilo de vida excessivo, virou um atalho visual para o sucesso contra as adversidades em inúmeros vídeos. Talvez o mais significativo, Scarface mudou como Hollywood retrata imigrantes. Embora o filme tenha sido inicialmente criticado pela representação negativa de cubano-americanos, seu legado duradouro tem sido mais nuançado. Ao mostrar a garra, ambição e recusa de Tony em aceitar um status de segunda classe, o filme criou espaço para narrativas de imigrantes mais complexas que nem higienizaram nem demonizaram a experiência imigrante.
Programas de televisão como Breaking Bad e Os Sopranos têm uma grande dívida com Scarface pela sua disposição em construir narrativas em torno de protagonistas moralmente comprometidos e sua representação inflexível das consequências da ambição criminosa. Sem Tony Montana abrir o caminho, Walter White, a sua força talvez nunca tivesse chegado às telas. A famosa frase do filme "O mundo é seu" continua a ecoar pelo cinema e pela televisão, um lembrete da promessa e do perigo da ambição desmedida e de como Scarface remodelou nossa conversa cultural sobre sucesso, excesso e o sonho americano. Sonho. O que faz Scarface perdurar 40 anos após seu lançamento não é apenas seu diálogo memorável ou sua violência operática. É a relevância contínua do filme como uma crítica ao excesso americano. Os temas que Stone, De Palma e Pacino inseriram no filme só se tornaram mais proféticos com o tempo. A história de Tony Montana é, no fundo, sobre a corrupção do desejo, como a fome legítima por sucesso e segurança se corrompe em ganância destrutiva sem limites morais. Essa narrativa tornou-se ainda mais relevante numa era de riqueza crescente, desigualdade, excesso corporativo e obsessão material. Não estávamos apenas fazendo um filme sobre um gangster, refletiu Oliver Stone. Estávamos fazendo um filme sobre o capitalismo sem freios, o lado sombrio da possibilidade americana. Essa leitura do filme transforma cenas excessivas em algo mais significativo. A famosa explosão de Tony no restaurante, "Vocês precisam de gente como eu para apontar seus dedos de merda e dizer, aquele é o vilão", torna-se um desafio à complacência da audiência sobre sua própria participação em sistemas de exploração. O motivo visual de vigilância do filme ganha nova ressonância em nossa era atual. Em todo Scarface, os personagens são constantemente observados por outros criminosos, pela polícia, por rivais. Essa ênfase na vigilância previu nossa realidade atual, onde a privacidade se erodiu e o poder está cada vez mais ligado a quem controla a informação. Mais poderosamente, a representação da ambição imigrante no filme ganha novas dimensões nos debates atuais sobre imigração. Tony Montana chega sem nada além de sua astúcia e determinação, qualidades essencialmente americanas. Sua tragédia não é sua ambição, mas sua adesão a uma versão corrompida de sucesso que prioriza riqueza e poder em detrimento da comunidade e da conexão genuína. Assista Scarface de novo com outros olhos e verá, além da violência e das frases icônicas, uma história profundamente americana sobre identidade, assimilação e os compromissos morais que fazemos em busca do sucesso. O filme faz uma pergunta tão relevante hoje quanto em 1983. Que preço estamos dispostos a pagar pela nossa própria versão do sonho americano? Isto é o que a maioria dos fãs nunca percebeu em Scarface. Por trás de sua superfície sangrenta há uma das críticas mais incisivas do cinema ao capitalismo americano e uma das suas mais complexas explorações da identidade imigrante numa cultura que, ao mesmo tempo, explora e teme o forasteiro. Scarface perdura não apenas como entretenimento, mas como um espelho cultural que continua a refletir verdades incômodas sobre a América de volta ao seu público. Quando você revê o filme, não está apenas revisitando um clássico de gangsters. Você está lidando com um texto multifacetado, cujos significados evoluíram e se aprofundaram com o tempo. A análise do filme sobre excesso, imigração e corrupção moral aborda preocupações contemporâneas com surpreendente franqueza. A jornada de Tony Montana, de imigrante faminto a chefão corrompido, é uma das mais complexas explorações do lado sombrio do sonho americano. Se você viu as falas clássicas e os tiroteios sangrentos, mas perdeu o comentário profundo sobre capitalismo e identidade, é hora de rever este filme marcante com novos olhos. Deixe um like se você viu detalhes em Scarface que a maioria não percebeu e diga qual cena você acha que tem o significado mais negligenciado num filme onde quase cada quadro esconde um significado.